sul de Utah. Esta paisagem icônica do oeste é o resultado de 25 milhões de anos de erosão do arenito, que deixou desfiladeiros profundos repletos de pedras e poças gélidas de água. É árido e inabitado, e é exatamente por isso que atrai canionistas experientes como Justin e Jeremy Harris. Jeremy e eu vivemos muita coisa como irmãos. Nós já passamos por muita coisa juntos. O Justin sempre foi um ícone para mim. Eu sempre o admirei muito. Os irmãos compartilham a paixão por canionismo desde os 7 anos de idade. Dá para compartilhar coisas que irmãos geralmente não têm tempo de dividir. Hoje eles vão enfrentar um desfiladeiro a mais de 80 quilômetros do povoado mais próximo. Estávamos procurando uma nova aventura, algo que fosse um pouco mais desafiador. Eles acampam de noite e acordam com uma manhã congelante de inverno. Dia 1. Ei, moleque, acorda. Que horas são? Hora de ir. Já fazia um tempo que a gente não saía para fazer trilha. E novembro era, sabe, um pouco mais tarde do que a gente gostaria. Que frio. Já tínhamos feito várias trilhas no inverno. Então, não era algo que a gente não conhecia, mas era algo que complicava demais as coisas. Tem certeza que quer fazer algo hoje? Pensei nessa pergunta, e era isso mesmo. Talvez parte de mim, como irmão mais velho, pensasse que eu deveria decidir tudo. Claro, e você? Também quero. Já estamos aqui, né? Eu tomei a decisão de que, naquele dia, íamos continuar a trilha. Verificamos todo o nosso equipamento. Precisávamos garantir que tínhamos todos os acessórios necessários, que as cordas estavam prontas para uso. Nosso caminho iria subir em direção ao cume e depois descer para Baptist Draw. Naquele momento, sabe, teve aquela sensação de euforia ao percebermos que tínhamos decidido seguir com isso. Enquanto eles correm em direção à entrada do desfiladeiro, é Jeremy, o irmão mais novo, quem está em desvantagem. Quando criança, ele sofreu de uma condição debilitante no quadril, que levou a uma substituição total do quadril quando tinha apenas 21 anos. Durante todos os anos da minha infância e juventude, era algo que determinava o que eu podia ou não podia fazer. Está com dor? No frio nunca é a mesma coisa. Jeremy sofreu muito e sempre fiquei um pouco impressionado que, mesmo com seu quadril artificial, ele se esforçava, ele achava uma trilha ou descobria um novo pico que ainda não tinha escalado. Os irmãos planejam seguir uma rota circular. A descida para Upper Chute Canyon os levará a mais de 150 metros abaixo da superfície. Para sair, devem procurar o desfiladeiro lateral na Chute Junction. Estávamos descendo os barrancos, pulando de pedra em pedra, simplesmente seguindo com o nosso caminho. As notas da trilha dizem que a rota deve levar cerca de 8 horas. Os irmãos sabem que precisam completá-la bem antes de anoitecer. O terreno perigoso e as chances de enchentes repentinas tornam um desfiladeiro estreito um lugar impróprio para passar a noite. Vamos esperar? O quê? Vamos esperar o quê? Não sei. A água parece bem fria. Tem uma técnica em que colocamos as costas contra um lado da parede de rochas e os pés contra o outro, e assim vamos passando sobre a água que corre lá embaixo. Conforme o desfiladeiro ficava mais e mais técnico, começamos a levar cada vez mais tempo para passar pelas partes que precisávamos. Eu não estava muito preocupado com o ritmo que estávamos seguindo, até chegarmos ao rapel. É isso? É isso. A queda é íngreme demais para uma descida comum. Eles precisarão usar cordas. Pude sentir o vento gelado soprando do fundo do desfiladeiro. Naquele momento foi quando comecei a ficar nervoso. O Justin nunca tinha praticado rapel antes. Nunca tinha sequer colocado um arnês. Qual é a profundidade disso? Uns 2.000 metros, pelo menos.
Você é o irmão que eu menos gosto. Eu sei. Foi uma boa descida. Não dava para sobreviver de uma queda dali. Viu? Não tem nada pra se preocupar. Não estou preocupado. Talvez um pouco aterrorizado, mas não preocupado. Vai dar tudo certo. Naquela hora, Jeremy estava mais quieto. Eu não sei se ele estava pensando nas mesmas coisas que eu, uns pensamentos sobre tudo o que estava acontecendo e por que a gente estava demorando tanto. Mas sei que as coisas acabaram ficando muito sérias pra gente. Foi um alívio imenso que senti quando meus pés tocaram no chão. Eu pensei, bem, não foi tão ruim assim. O que torna o canionismo técnico assustador é que depois de descer um rapel, a menos que a gente deixe a corda de escalada lá, não tem como voltar. A gente não tem escolha a não ser continuar. O desfiladeiro provou ser muito mais difícil do que os irmãos esperavam. E agora estão horas atrasados no cronograma. A tensão estava aumentando. A pressão era grande. Precisávamos mesmo seguir em frente. Bem, não andamos mais que uns 90 metros e encontramos uma enorme pedra bloqueando o caminho. Isso não está nas notas da trilha. Se transformou numa barreira que a gente precisava escalar e ultrapassar. Cheio d'água aqui. A última coisa que queríamos era cair em uma dessas poças e nos molhar. Olha, acho que tá bom. Eu dou conta. Me deixa subir aí. Eu estava confiante de que poderíamos descer sem nenhum problema. Jeremy, espera! Ah! Jeremy! 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 Lembro quando ouvi o barulho da água. Era a última coisa que eu queria ouvir naquele momento. Jeremy! 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 Você tá bem? Você tá bem? Não acredito que fiz isso. Aguenta aí, estou chegando. A hipotermia e o congelamento eram uma preocupação importante. Era final de novembro e estávamos em Utah. Não sei exatamente qual era a temperatura durante o dia, mas estava bem abaixo de zero. Tô congelando. Não tem como escalar para sair daqui. É só a gente andar rápido e voltar pro acampamento. O crepúsculo é em apenas 3 horas e a temperatura está caindo rapidamente. Justin e Jeremy terão que se mover ainda mais rápido se quiserem ter chance de sair do desfiladeiro antes de escurecer. Uma fogueira quente, até que é bem agora. Acho que ficamos com ainda mais pressa depois do que aconteceu. Eu sabia que era culpa minha. Cuidado. Vamos, você tá bem? E agora o tempo, que foi piorando o dia todo, muda drasticamente para pior. Acho que não demorou nem uns 10, 15 minutos para formar uma camada de quase 2 centímetros de neve. Estava muito frio. Nos deparamos com mais uma enorme pedra bem no meio do caminho. Lembro de olhar para baixo por cima dela, ver aquela poça e pensar: ah, que ótimo, água de novo. Acho que esse desfiladeiro não vai com a nossa cara. Pois é. Ele não gosta da gente. Foi uma descida muito complicada, mesmo não sendo muito longe. Tinha muito poucos apoios e pouquíssimos lugares para ficar durante a descida. E era difícil de pisar. Estava tudo escorregadio por causa da neve. Que bom que você tá aqui. Eu me lembro de segurar a mão dele porque era a coisa mais firme que eu tinha para me agarrar. Tudo bem.
Eu me lembro. Senti um deslocamento no movimento dele e achei que ele ia pular para o chão, porque não estava tão longe assim. Então eu soltei. E tudo que sei foi que eu caí lá embaixo. Justin! Eu sabia, sem sombra de dúvida. Eu tinha acabado de quebrar a minha perna. E tudo que pude fazer foi gritar. Foi a pior dor que senti em toda a minha vida. Pare de gritar! Já estou indo! Eu nunca tinha ouvido alguém gritar de dor assim. Aquilo me deu uma sensação de total impotência. Ouvi-lo gritar assim de dor e não poder fazer nada por ele. Fica calmo, tá? Vou dar a volta! Levanta pra eu ajudar! Vamos sair da água! Vem! Dava para sentir o quanto ele estava machucado. Ficou bastante óbvio que tinha algo muito errado em tudo isso. Isso tá muito feio. A tíbia do Justin está quebrada em 6 lugares. A hemorragia interna já está restringindo o fluxo de sangue para outras partes do corpo dele. Eles não sabem, mas esse ferimento pode matá-lo. Tudo bem. Que horas são? Lembro de pensar, meu irmão tem uma prótese de quadril. Ele não conseguiria me carregar. Eu não podia andar. Não podia me rastejar para fora dali. Eu estava preso. A gente dá um jeito, né? Você acha? Tá, mas Se fosse para sair dali, ia depender apenas do Jeremy. Foi realmente difícil ser aquele que precisava tomar a iniciativa. Porque era sempre ele a pessoa a quem eu recorria quando eu não sabia mais o que fazer. melhor eu voltar para o carro. Quando olhei nos olhos de Jeremy, eu pude ver o quanto que ele estava assustado. Isso tá muito feio. Acho que você ainda tem uma hora de luz no dia. Eu tinha que deixá-lo para trás, o que foi bem difícil de fazer. Pelo fato de que, primeiro, eu amo muito meu irmão, de verdade. E depois eu ia estar sozinho. Olha, você vai ter que me mover. Encostado na parede, longe do vento. Tá pronto? Vai logo, vai. Acho que nós dois sabíamos o quanto a situação em que estávamos era séria. Justin está em sério perigo. Entre sua perna machucada e as temperaturas congelantes, suas chances de sobrevivência diminuem a cada hora que passa. Jeremy precisa seguir em frente. São mais 6 quilômetros até a saída do desfiladeiro lateral. E o dia está acabando rapidamente. É o desfiladeiro lateral, né? Vou atravessar por aqui. Aí eu corro pro carro e peço ajuda. Vai com calma, um passo de cada vez. Vou ficar bem. Que bom. Você estava bem assustado. Quando começamos a dividir as coisas e a vasculhar a mochila, encontramos minha câmera. Uma das últimas coisas que fizemos foi tirar uma foto um do outro, porque me lembro de dizer, melhor tirar uma foto de cada um caso a gente nunca mais se veja. Eu pensei que talvez eu nunca mais fosse vê-lo novamente. E essas coisas, sabe, essas coisas passam pela cabeça. Lembra do que eu estava falando de você? Que você é o irmão que eu menos gosto. Sabe, também nunca gostei muito de você. Certo. Ei, Jeremy! Que?
Como acha que está indo até agora? Cuidado. Está bem. Pude vê-lo por um tempo, antes que ele desaparecesse de vista. E eu lembro de ter dito para ele pensar em coisas boas. E também que ele ia conseguir. De acordo com as anotações da trilha, Jeremy deveria sair do desfiladeiro em 4 horas, mas até agora a rota se mostrou mais difícil e mais lenta do que esperado. Acho que nós dois acreditamos piamente que eu sairia logo e que conseguiria ligar para alguém. E que também íamos tirá-lo de dentro daquele desfiladeiro. Eu não fazia ideia do que realmente iria acontecer. Mas Jeremy não consegue encontrar a trilha que o levará de volta ao carro para sair do desfiladeiro. E ele está ficando sem luz do dia. Quando tudo passou de claro para escuro, era muito difícil saber o quanto que eu já tinha avançado. Eu achava que já estava bem longe, mas aí me deparei com as poças. Várias delas. Naquela hora, eu não podia escolher se ia ou não me molhar. Eu estava procurando pelo último desfiladeiro, o que me levaria de volta para perto de onde começamos. Eu estava com as notas de trilha em um bolso ao lado da minha perna. Ele estava aberto, então eu não percebi. Olhei para baixo e vi a água atingindo aquele bolso e levando embora minhas anotações da trilha. Estava tão escuro e lamacento que não dava para ver nada lá dentro. Mas só passando as mãos pela água procurando, eu não conseguia achar. Então eu continuei. Jeremy já está escalando pelo desfiladeiro há mais de 24 horas. Está exausto, mas movido por um único pensamento: voltar para seu irmão. Aquelas escaladas e gastar tanta energia, subindo parte ou quase todo o caminho. Eu nunca estive tão exausto. Foi extremamente difícil de escalar. Algumas das coisas mais difíceis que eu já tive que escalar na minha vida. Estava pensando que a essa altura eu já deveria ter visto alguém. Tive que aceitar o fato de que, por mais otimista que eu estivesse sobre tudo isso, e por mais esperançoso que eu estivesse sobre minha situação, não parecia que Jeremy estava indo muito bem. E agora as coisas não estavam parecendo muito boas para mim. Quando me lembro de tudo isso, escalar todas essas pedras. Talvez, ao encarar a impossibilidade, consegui encontrar um caminho. Em algum lugar, uma força dentro de mim e habilidades que eu não acreditava que tinha ou que sequer existiam. É estranho de se pensar. E eu realmente não sei como. Mas eu consegui.
Jeremy! Jeremy! Eu pensei no meu irmão lá fora, em algum lugar. Fiquei imaginando ele, congelado em algum lugar, porque estava frio demais. E ele não conseguia. Comecei a perder a esperança. Socorro! E comecei a pensar que talvez ele estivesse morto. Mas enquanto Justin lida com seus medos, quilômetros abaixo no desfiladeiro, Jeremy é repentinamente confrontado por seu terrível erro. Ele esbarra na saída do desfiladeiro lateral. Desorientado pela escuridão, ele simplesmente passou sem perceber na noite anterior. Era tão óbvio. Eu não conseguia entender como eu podia ter errado, a não ser pelo estado mental em que eu estava. Eu devia ter visto, devia ter percebido. Finalmente, Jeremy tem a chance de sair do desfiladeiro e pedir ajuda para o irmão. O acampamento dos irmãos deveria estar a 20 minutos da saída do desfiladeiro lateral. Mas após 2 horas de busca, ele ainda não consegue encontrar. Não tinha certeza de onde era o acampamento. Minha barraca tinha uma capa amarela de chuva por cima, uma capa de chuva amarelo brilhante. E o carro do Justin era vermelho. E ao longe, eu vi vermelho e amarelo, e vi isso tão claro quanto o dia. E eu fiquei tipo, ai meu Deus. Eu literalmente caí de joelhos, fiquei tão grato por estar de volta. E eu estava de joelhos, olhando lá para cima, mas não estava lá. Eu não estava mais vendo o que achei que vi. Foi meio que uma montanha-russa que não parava. Jeremy pode ter saído do desfiladeiro principal, mas ele não consegue encontrar o caminho de volta para o acampamento. E em apenas 2 horas, o sol vai se pôr. No fundo do desfiladeiro, a batalha de Justin pela sobrevivência tornou-se uma questão de pura determinação e fé em seu irmão. Eu sabia que ele faria tudo que estivesse ao alcance dele para sair do desfiladeiro e conseguir ajuda. Por mim também. Eu sabia que ele não ia desistir. Eu sabia. É realmente difícil conseguir explicar para alguém o quanto eu estava exausto. Eu havia ido muito além do que eu havia imaginado serem meus limites. Eu não tinha certeza se devia acreditar que realmente estava lá ou não. E eu me aproximei, e realmente era. Eu nem tinha pensado na minha própria condição física. Eu estava um caco. E, sabe, estava meio que surpreso pelo fato de eu ainda estar vivo. Jeremy deveria ter levado apenas 5 horas para chegar ao acampamento. Ter se perdido significa que já se passaram mais de 26 horas. Abri o carro e peguei o celular dele, mas estava descarregado. Conectei no acendedor do carro. Liguei para conseguir energia e esperei um pouco. Depois do esforço sobre-humano que Jeremy fez para escapar do desfiladeiro, ele enfrenta uma última cruel reviravolta do destino. Mas não consegui sinal nenhum. Lembro de segurar o telefone sobre o teto do carro e não consegui sinal. Enquanto Jeremy tenta conseguir ajuda, Justin está lutando apenas para passar de uma hora para outra. Tudo o que eu queria era deitar e simplesmente dormir. Eu só queria dormir um pouco. E eu pensei em como seria fácil fazer isso. Estava esperando passar por mais 1 hora. Eu tinha que conseguir aguentar mais 2 horas.
aí eu ia conseguir passar dessa hora. E assim, o tempo passou. Justin está começando a perceber que enfrentaria mais uma noite no desfiladeiro. Uma noite que ele não espera sobreviver. Dia 3. Conforme o sol nasce após uma segunda noite, exposto a temperaturas abaixo de zero, e sem saber se seu irmão está vivo ou morto, Justin sabe que não consegue sobreviver por muito tempo mais. Olá? Olá? Olá! Ei! E então, de repente, com o canto do olho, vi um rosto surgindo por trás da pedra. E acho que provavelmente nós dois ficamos surpresos em ver um ao outro. Estamos te vendo! Ele está ali. Encontramos ele. Eu nem podia acreditar, sabe? Eles estavam ali. Eles conseguiram. Eles conseguiram descer. Foi maravilhoso. Como se sente? Quando cheguei no Justin, só de olhar pra ele, eu pensei, uau, ele aguentou muito bem. Olha, além desse tremor, acho que estou bem. Ter tremores significa que ele estava mantendo a temperatura corporal por conta própria. Pra mim, aquilo era um bom sinal. Meu irmão, Jeremy, onde ele está? Ele precisava de cuidados. Por quê? O que houve? Não é que ele... Ele teve um pequeno desentendimento com o desfiladeiro para ver quem era o mais durão. Mas ele vai ficar bem. Tá? Nessa hora, fui tomado pela emoção. Pela primeira vez, eu soube com certeza que ele tinha conseguido sair e que agora era a minha vez. Vamos dar uma olhada nessa perna. Eu cortei a perna da calça dele o suficiente para expor o local do ferimento, onde estava a lesão, e o machucado me pegou totalmente de surpresa. Assim que vi, percebi que estávamos em uma situação muito grave. Embora Justin pareça estar bem, toxinas e venenos se acumularam em sua perna de forma tão intensa que movimentos podem liberá-los em seu sistema. Quando o sangue não circula constantemente pelo seu corpo, ácidos se acumulam e, se forem liberados rápido demais de volta ao sistema, eles vão para o coração e podem matar. Naquela hora, eu realmente pensei que ele tinha uma chance muito grande de perder a perna, mas tinha uma chance ainda maior de perder a vida. E aí? Tá muito ruim? Vou aplicar morfina antes de te movermos. Naquele momento, eu sabia que estava realmente mal. Preciso tirar meu paciente daqui agora mesmo. E que eu provavelmente estava em uma situação muito pior do que eu pensava. Ei, obrigado. E isso foi meio difícil de engolir. Pronto para ir. Me colocaram deitado de costas. E sabe, pela primeira vez eu estava conseguindo ter uma boa vista do desfiladeiro. O desfiladeiro que viemos conhecer. Dei uma boa olhada ao redor e, sabe, era um desfiladeiro bem bonito. Quando finalmente passei pela beira do paredão do desfiladeiro, tudo o que vi foram várias faces desconhecidas. Todos estavam me olhando, todos estavam sorrindo. Obrigado. Não foi nada. Obrigado. Você foi ótimo. Obrigado, pessoal. Ei, Justin, quer falar com sua esposa? E eu disse que sim, que eu queria falar com ela. Patrícia? Aí a Patrícia disse, ei, você está bem? E eu disse que sim, que eu estava vivo. Que eu amava e que estava vivo.
Jeremy e Justin finalmente se reencontram no hospital em Salt Lake City. E lembro de pensar que ele ia para a cirurgia para que consertassem a perna dele. Queria ficar bem. Mas isso estava longe de ser verdade. Justin passou 90 dias no hospital e enfrentou 13 cirurgias. Apesar de todos os seus esforços, os médicos não conseguiram salvar sua perna. Aquilo era demais. Era demais para suportar. Eu ainda me sentia tão culpado. Jeremy e eu, nós dois vivemos algo que nós não deveríamos ter vivido. E toda essa experiência, passar por tudo isso, passar por essa experiência com alguém, é algo poderoso. Acho que ter nascido da mesma mãe não é o que nos torna irmãos. O termo irmão é muito sagrado para mim. E o Justin é meu irmão. Nunca mais Justin e Jeremy se aventuraram no canionismo novamente. Mas o vínculo deles como irmãos está mais forte do que nunca, desde que sobreviveram àquele terrível fim de semana. Dia 1. 8 da manhã. Após acamparem por uma noite perto da borda norte do Grand Canyon, 5 escoteiros de Utah estão prestes a fazer sua primeira descida até o fundo do desfiladeiro. 3 dos meninos são grandes amigos. É Bacon? É. Mark Cons, de 15 anos, é escoteiro há 4 anos. Terminei uns desses hoje cedo. Isto aqui é pro grande café da manhã de amanhã. O escotismo sempre foi muito importante para mim. Sou escoteiro Águia, que é o posto mais alto no programa de escotismo. Isso significa muito na minha vida. Mark é amigo de Jordan Weinegar, que frequenta a mesma escola em Bountiful, Utah. Todos nós crescemos no mesmo bairro e íamos para a escola juntos. Então, estávamos empolgados para passar um tempo juntos, nos conectar e nos divertir. Tá um pouco pesado com toda essa água. E aquele monte de bacon que eu vi falar. Primeira regra das trilhas, seja legal com quem carrega a comida. Bom argumento, Mark. Quer que eu leve para você? Formando o trio de amigos está David Phillips. Dos 3, ele é o mais experiente em trilhas. É junho, e o dia está ficando cada vez mais escaldante. Os líderes estão seguindo a primeira regra das trilhas no Grand Canyon. Leve bastante água e não economize. Muito bem, rapazes. Não deixem nada para trás. Hoje é para valer. Vamos além da borda. Guy Davis é o líder dos escoteiros. Eu conhecia muito bem a maioria dos rapazes que foram. Eles estavam empolgados que nem criancinhas, estavam animados pela experiência. Ainda lembro da minha primeira vez no desfiladeiro. O experiente Lauren Pace está encarregado da navegação. Errol. Ele também trouxe seu irmão, Errol. Eles estão se divertindo. Sim, por que não estaria? É a aventura da vida deles. Depois de algumas horas de trilha, os rapazes alcançam a borda norte do desfiladeiro. Quando viramos naquela parte, demos de cara com uma vista panorâmica enorme dos penhascos, sabe? São quilômetros de desfiladeiros, não tem nada igual. É o maior desfiladeiro da Terra, com 29 quilômetros de largura e quase 2 de profundidade em algumas partes. Seu tamanho imenso faz dele um dos ambientes de trilha mais extremos do mundo. É isso que vamos atravessar. Tudo isso. Uau. É incrível. Que lugar incrível. A magnitude do que estão enfrentando finalmente os atinge. Vamos descer tudo isso. Se cansar de andar, tem um jeito rápido de descer, viu?
O grupo já caminhou 3 horas até o acampamento da primeira noite. Agora farão a descida, seguindo o leito não marcado do riacho Little Nankoep. É uma caminhada árdua com descidas íngremes que caem 1.200 metros até o Rio Colorado. Lá eles vão encher as garrafas de água e pegar uma rota mais fácil de volta. Toda a viagem deve durar cerca de 7 dias. Uma hora após a beira do desfiladeiro, o grupo chega ao fim da rota oficial. A partir daqui, eles seguirão até o final por um caminho não marcado. Fim da trilha. A trilha terminou e então ficou muito rochoso. Foi aí que percebemos como essa nossa caminhada ficaria muito difícil. Jordan tem razão em estar cauteloso. Todo ano, cerca de 300 pessoas fazendo trilha enfrentam problemas aqui. E cerca de 200 precisam ser resgatados pelos serviços de emergência. Cerca de 10 não têm tanta sorte e morrem aqui. Sair da trilha no desfiladeiro intensifica o risco. É isso aí, pessoal. A grande descida. O canal é uma ravina rochosa com mais de 2 quilômetros de extensão. Uma descida extrema sobre pedras, rochas soltas e cascalho. Jordan percebe imediatamente o quanto isso será difícil. Aquilo estava virando uma caminhada que estava ficando um pouco mais perigosa. Eles não têm rádio e estão fora da área de cobertura do celular. Se alguém se machucar, estará por conta própria. Era realmente íngreme. Sendo o mais experiente do grupo, David encara com tranquilidade. Vamos lá, pessoal. Mark é um pouco mais cauteloso. Tivemos que descer por uma grande rocha, passando as mochilas uns para os outros. Peguei. Naquele ponto já não era mais só uma caminhada. Estava mais para uma escalada. Um trecho de cascalho solto torna o caminho ainda mais difícil. Em pé em falso, a gente podia levar um tombo horrível. Talvez não parasse até chegar lá embaixo do Grand Canyon. Após 1 hora de caminhada exaustiva e quente, até Guy, o líder dos escoteiros, está tendo dificuldades. Era muito difícil manter o equilíbrio enquanto descíamos deslizando. Guy, você está bem? Acabei batendo bem cheio num tronco. Consegui a proeza de bater com a parte do corpo que é melhor nunca acertar num tronco. Fiquei sem fôlego por um bom tempo. Consegue levantar? Eu levo a mochila. 1, 2, 3. Calma, calma. Cuidado. Foi por pouco. Poderia ter sido muito pior. Duas horas depois de começar a descer pelo desfiladeiro, o grupo exausto chega ao fundo. Eles já desceram mais de 300 metros. Agora não há como voltar atrás. A temperatura subiu o dia todo. Está chegando a 38 graus Celsius. Cara, que calor. Que calor esquisito, né? Amanhã vai estar mais fresco. Na verdade, uma onda de calor anormal atingiu o desfiladeiro. A temperatura está chegando a 42 graus. Muito mais quente do que qualquer um esperava. Lauren fez essa mesma trilha no ano anterior e estava quente, mas não esses 43 graus, sabe, ao ponto de cozinhar viva. Tínhamos previsto que a temperatura estaria na faixa dos 30 graus. Um clima de 30 graus teria sido perfeito. Ruim bastante. E o caminho descendo não oferece proteção contra o sol feroz. Foi quando percebemos que não tinha nenhuma sombra. E nem teria sombra nenhuma dali para frente.
Não tinha onde se esconder, o sol estava implacável. Aquilo estava simplesmente nos esgotando, nos desidratando. Apenas um dia após o início da caminhada e as coisas começam a dar errado. Ficamos alarmados ao perceber que estávamos consumindo a água tão rápido. No calor escaldante, eles já beberam 3/4 da água. O único lugar onde eles vão conseguir mais é no Rio Colorado. Mas está a mais de 600 metros para baixo e eles ainda estão a 1 dia e meio de caminhada árdua. Nesse calor, eles vão ficar sem água antes de chegar lá. Enquanto andávamos, só conseguimos pensar no rio, em chegar no rio. Mas os garotos estão prestes a descobrir que o calor escaldante não é o único perigo que enfrentam. Dave, não se mexa! Tem um escorpião nas suas costas. Uma picada poderia paralisar David. Fica parado. Cuidado. Será que isso mata? Sei lá. E também nem quero descobrir. É um lembrete de como o desfiladeiro é hostil. Além dos escorpiões, há milhares de cascavéis. Pisar em uma delas seria muito fácil. E ser picado aqui, a quilômetros de ajuda médica, pode ser fatal. Vamos indo, então. Naquela tarde, a temperatura atinge 42 graus. Às 7 da noite, eles já estão esgotados. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Estávamos realmente exaustos. Estávamos simplesmente gratos por não estarmos em pé. Estávamos agradecidos pelo sol ter saído de cima de nós. David faz o possível para manter o ânimo de seus amigos. Ei, pessoal. Venham aqui. Dá pra ver o rio. Está a quilômetros. Quando vi o rio, só consegui pensar que ainda estava muito longe. Era muito preocupante para mim que estivesse tão quente e que eu estivesse ficando sem água. Pensa só. Correr para aquele rio e beber litros de água gelada. Em algumas horas pela manhã a gente chega lá. Na verdade, ainda estão a um dia difícil de caminhada do rio e a água deles está quase acabando. Começamos a nos perguntar, será que vamos conseguir chegar ao rio amanhã? Será que temos água suficiente? A obsessão por cada gota de água está se tornando esmagadora. Ei, Jordan. Não deixe ferver. Vai desperdiçar. Só vou esquentar um pouco. Ah, Jordan, fica bem melhor cru. É nutritivo e uma delícia. É como ter um monte de vermezinhos dançando na sua boca. Não tô com fome. Vamos, Mark, você tem que comer alguma coisa. Achei estranho não estar com fome depois de todo aquele esforço durante o dia. Não sei se era algum tipo de efeito colateral da desidratação. Naquela noite senti um pouco do choque e fiquei surpreso por algo que eu achava que devia ser muito legal, estar virando algo que não era. Foi tão assustador e preocupante para mim. Senti que estava começando a perder o controle da situação em que eu estava. Dave. Fala. Vai dar tudo certo, né? Cara, vamos acordar cedo antes do sol nos pegar e até de tarde estaremos no rio. Vou ficar lá a tarde toda. Antes do amanhecer, é quando temos que ir. Assim como David, Jordan está convencido de que a única maneira de evitar ser cozido pelo sol novamente é partir cedo.
Sabíamos que precisávamos levantar cedo. Sabíamos que tínhamos que conseguir. O sol, sabe? Se nós não conseguíssemos, sabíamos que estaríamos em apuros. Dia 2. 8 da manhã. Mas quando o grupo exausto está pronto para partir, o dia já está escaldante. Eu sei que, quando começamos a caminhar, não me lembro que horas eram, mas o sol já estava na nossa cabeça. Estava quente. Dava para sentir nosso corpo desidratando. Podíamos sentir o calor. Eles estão suando até 4 litros de água por hora e desidratando rapidamente. Eles enfrentam exaustão, alucinações. E à medida que a pressão sanguínea cai, eles desmaiam. Pouco antes do meio-dia, eles enfrentam mais uma provação. Uma descida cansativa por um canal íngreme e rochoso. As poucas horas que os rapazes esperavam levar para chegar ao rio já passaram há muito tempo, e eles ainda estão longe. E agora a situação da água é crítica. Acabou? E a sua? Nenhuma gota. O David dividiu muita água dele. Vocês querem? Ele nos deu a maior parte da água dele. Querem? Valeu. É isso aí. A água que poderia salvar a vida deles acabou, e ainda estão a meio-dia de distância do rio. Eu sabia que estávamos sem água. Eu sabia. Sabe, se ficássemos brincando ou desperdiçando nosso tempo, eu sabia que nos meteríamos em problemas. Vamos. Vamos chegar no rio. Guy está lutando muito no calor implacável. Ele ficou para trás do resto do grupo. Era como estar dentro de um forno. Eu estava fisicamente exausto. A desidratação severa está colocando o corpo de Guy sob uma pressão intolerável. Por fim, ele desiste. Não seja idiota, Dave. Não vamos morrer. Eu disse isso a ele. Não para nos dar confiança ou esperança. Eu disse isso quase que para não precisar pegar uma caneta para ele. Eu não queria sair daquele lugar. Fisicamente eu nem conseguia. Eu só queria ficar ali e morrer. Não queria fazer mais nada. Os rapazes começam a perder a consciência. Sonhei comigo dentro de um caixão. Sabe, minha família passou por ali, mas meu irmão menor simplesmente desabou em lágrimas. Eu acordei e pensei, eu não quero morrer.
Não fazia ideia de para onde estava indo e não sou alpinista nem nada, mas decidi que não podíamos ficar ali. Peguei minha mochila e joguei do penhasco, sabe? Eu tinha esperança de que conseguiria descer para pegá-la de novo. Mark jogou sua mochila lá embaixo e disse: "É isso que temos que fazer." Tentar descer o penhasco íngreme no seu estado enfraquecido é quase suicídio. Mas Mark está decidido. Ele vai descer ou morrer tentando. Vamos lá. A gente tem que descer. Mesmo para escaladores experientes, essa seria uma descida perigosa. Mas Mark não tem cordas e nunca escalou em sua vida. Pessoal! Vocês conseguem! Vamos. Achei que íamos morrer mesmo. Para mim, a morte ia acontecer. E parecia que qualquer coisa seria melhor. Mesmo que fosse um plano absurdo. Tudo bem. Ei, Dave. Como vamos subir depois? Pros outros. Sabíamos que seria difícil demais voltar ao topo disso. E naquele momento sabíamos que não tinha jeito. Não conseguiríamos voltar com água para eles. Mas os garotos não têm escolha. Nós descemos aquele penhasco, que me assustou muito. Porque eu sabia, se qualquer um de nós caísse, morreríamos. Ei! Estou ouvindo! O rio! Dave, tudo bem? Meus olhos estão estranhos. É um penhasco aterrorizante, mas David e Jordan finalmente conseguem descer também.
vocês conseguiram? Era um penhasco íngreme que eu não conseguiria escalar de novo. Acho que todos nós ficamos surpresos por ainda estarmos vivos. Mas David está com problemas. Dave, tá tudo bem? Ele está mostrando os primeiros sintomas de insolação. Ele precisa de água rápido. Tô bem. Vamos. De volta ao desfiladeiro, Guy está tão desidratado que mal consegue se mover. Agora ele está à mercê do desfiladeiro e de seus habitantes. Tinha uma cascavel bem grande a poucos metros de mim. A cascavel diamante ocidental é uma das cobras mais agressivas dos Estados Unidos. A picada de uma cobra adulta pode liberar veneno suficiente para matar em apenas 6 horas. Eu me lembro do sentimento de medo. A cobra se virou e percebeu o calor do meu corpo. Guy está tão fraco que não consegue se mover para fora do alcance da cobra. E essa experiência durou cerca de 1 hora enquanto a cobra estava lá. Finalmente, a cobra se afasta. Desde que desceram o penhasco, os garotos já caminharam por mais de 1 hora. Mas ainda não haviam chegado ao rio. Dava para ouvir a água. E parecia tão perto. Mas aí a gente virava num ponto, e virava em outro, em outro. A cada curva, pensávamos que era próximo, mas não era. Lembro de como queríamos água desesperadamente. Nossa língua estava como pedra embrulhada em papel de lixo. A dor disso era simplesmente insuportável. Eu me lembro do Dave reclamando da visão. Vem, Dave. Estamos quase lá. E ele estava tremendo. Todos nós estávamos. Chegamos a uma área onde tinha uma árvore caída. David estava encostado em uma árvore. E eu disse, ei, estamos quase lá, pessoal. E, nessa hora, David caiu. David? David? Tudo bem? Eu e o Mark fomos até ele. Ei. E lembro de ver os olhos de Dave revirando na cabeça. E sua respiração estava muito agitada. Ele está. Eu simplesmente sabia. Estávamos em apuros. Os 3 garotos estão em uma parte remota do desfiladeiro e a desidratação finalmente faz com que David, de 15 anos, desmaie de insolação. Com pouca chance de ajuda, a situação é desesperadora. Diga algo, David. Eu fiz o curso de primeiros socorros, sabe, como escoteiro. David? Mas eles não nos preparam para situações extremas como aquela. Eu sabia que era muito sério. Ei, Jordan. Já dá pra ver o rio. Vai lá e traga água. Vamos te arrumar um pouco de água, tá bem? Quando virei na primeira rocha, eu pude ver a água. Estava a cerca de 100 metros de distância. Lembro de chegar na água e sentir uma gratidão imensa. Só sabia que um gole era o suficiente. Sabe, eu queria tanto. Então tomei um gole da água. Mas eu sabia que havia uma prioridade maior.
O Dave precisava da água. Por que ele não tá engolindo? Joga nele. A próxima coisa que pensamos em fazer foi jogar água nele para refrescá-lo. Vai, cara. Acabou. Eu vou. Você está bem? Depressa! Cheguei no rio e comecei a encher minhas garrafas, bebendo um pouco. E quando levantei a garrafa de água, eu não conseguia acreditar. Vi 2 grandes botes amarelos vindo na minha direção. Ei! Ei! Aqui! Socorro! Ei! Meu amigo está morrendo! Ajuda! Pouco depois eu vi Mark gritando, pedindo ajuda. Ao longe. Ajuda! E fiquei ali na esperança. Por algo. É uma sorte incrível. 1 minuto antes ou depois, e as pessoas nos botes teriam passado sem encontrar os meninos. Ei, consegue me ouvir? Além disso, o grupo de rafting é composto por médicos e paramédicos de folga. Vamos levá-lo para baixo para molhá-lo. Foi um grande alívio saber que havia alguém aqui que sabia como cuidar do Dave. Mayday, Mayday. David está em boas mãos, mas com a noite caindo, não há chance de resgate de helicóptero antes do amanhecer. (10 da noite). Pareceu uma eternidade o que eles estavam fazendo. Não sabíamos se ele ia aguentar, não sabíamos se ia morrer. Ainda está hipotérmico. Estava escuro. Não sei dizer a hora exata, mas era por volta das 10 da noite. Um deles disse que era médico. Ele veio e disse: "Vem informar que seu amigo acaba de falecer." Sinto muito. Isso foi muito difícil. Acho que despedaçou o nosso coração saber que nosso amigo se foi. Quando os helicópteros de resgate chegam na manhã seguinte, Earl e os outros rapazes já desceram até o rio. Graças ao seu cobertor de emergência, Guy é rapidamente localizado, enquanto Lauren é encontrado vagando sozinho no desfiladeiro. Todos estão devastados pela notícia da morte de David. É tão estranho e muda a sua perspectiva sobre a morte quando alguém que você conhece, que você viu e estava junto 1 hora atrás, ou algumas horas antes, e era alegre, maravilhoso e feliz, e então ele se foi. Dez anos depois, Jordan é policial em Utah. E Mark está estudando para ser dentista. Eles ainda são bons amigos. Nenhum deles jamais esquecerá David Phillips e ambos ainda têm contato com a família de David.